Fala rapaziada que se liga aqui no canal Flá Geração 80. E aí, quanto tempo, beleza? Como é que vocês foram de Natal? Como é que vocês foram de Ano Novo? Galera, eu vim aqui rapidinho gravar esse vídeo pra vocês, pra começar o ano com algumas notícias, né? Passadas as festividades aí, foi muita coisa aconteceu nesses últimos dias, né? A gente viu aí alguns acontecimentos aí que estão tomando o mercado da bola. Mas antes, eu já peço que você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber conteúdos como esse. Você que já é inscrito, né? Não esquece de comentar, que isso ajuda bastante. Para você não custa nada, mas para mim, né, o canal vale muito. Então já chega metendo o dedão no like. Aqui a resenha vai ser grande esse ano de 2026. A gente crê que muitas coisas vão acontecer pro Flamengo. E a gente começa aí, né, com as novas contratações e renovações. A gente sabe que depois de uma longa batalha aí, né, Felipe Luiz foi renovado e alguns outros jogadores não puderam ser renovados, né? A gente sabe que o Matias vinha aí, já não vinha jogando muito, muitas lesões, e o Felipe Luiz, né, por conta disso não tinha usado muito ele. Então findou que ele foi perdendo espaço, né, aí no elenco, e ele já automaticamente está sendo negociado aí com o River Plate, possivelmente um valor muito baixo. Eu acredito que o Flamengo não deveria negociar o Matias Vinha, porque o Matias Vinha é um excelente jogador, né? Poderia ocupar a vaga do Alex Santos, que está ficando velho, né? E daqui uns dias vai com certeza se aposentar. E o Matias Vinha para mim seria uma boa opção ali para o lugar do Alex Santos, né? Outro que foi embora do Flamengo aí, a gente sabe, né? Foi o Juninho Xereca, foi para o México, foi negociado, uma negociação já no período aí do Mundial, né? Ele negociou com o time do México e foi embora. Outro também que foi embora do Flamengo, não sei se você já está acompanhando aí, viu, né? Foi o Carlinhos, que já estava emprestado, e o Flamengo, né, já encerrou aí, né, os contratos com o Carlinhos, né? E no mais, galera, muita especulação acerca de outros jogadores que ainda estão no Flamengo, mas que também podem ir embora, né? Estou falando de Everton Cebolinha, que está aí numa possível negociação, né? Ele foi oferecido, né, para alguns clubes entrarem em contrato, outros o Flamengo tentou usar ele como negociação, mas por enquanto ele ainda é jogador do Flamengo. É tipo assim, galera, o problema do Cebolinha é porque o Cebolinha está em fim de contrato. Então, ou o Flamengo renova com o Cebolinha, ou então, passada essa janela, no meio do ano, o Cebolinha vai poder sair de graça do Flamengo. Vai poder negociar com quem ele quiser de graça, entendeu? Então, ou o Flamengo renova o contrato do Cebolinha, ou o Flamengo vende o Cebolinha, que para o Flamengo, né, está avaliado em aproximadamente 8 milhões de euros, né? Se a gente for levado aí na cotação, o euro está R$ 6, né? Então a gente sabe que o Cebolinha está avaliado em mais ou menos 30 milhões de reais, né? Mais ou menos por aí, 32 milhões de reais. Né? Outro que pode deixar o Michael, mas que por enquanto ainda não tem nada certo. Quem estava de olho nele, né? Aí, mas falou e tal, mas não chegou aí mesmo atrás, né? Ele parece que foi dois clubes, foi o Corinthians e outro parece que foi o São Paulo. Mas o Michael, pra mim, isso aqui é minha opinião, pessoal, entendeu? Isso aqui é minha opinião, eu quero que você comente isso aí pra mim saber a sua opinião. Na sua opinião, o Michael tem que ser vendido? Para mim, o Michael é um excelente jogador. Para mim, o Michael não está tendo a oportunidade. Se o Felipe Luiz der a oportunidade para o Michael, eu tenho certeza que o Michael é um cara driblador, é um cara que vai para cima, é um cara rápido. Então, para mim, eu não venderia o Michael, eu não venderia o Matias Vinha. O Cebolinha, eu acho que ele tem que ser negociado porque ele falou na saída ali do jogo da Libertadores, ele falou que não estava contente porque
na cabeça dele ele tinha que ser titular absoluto. Só que um pensamento desse me lembra muito o pensamento do Gabigol, não sei se vocês concordam. O Gabigol via reclamando no Flamengo que não tinha oportunidade, mas ele não estava jogando bem, né? E o Felipe Luiz ainda tentou dar umas oportunidades para ele, mas ele não aproveitou, falou um monte de besteira, foi embora pro Cruzeiro, sumiu. E isso tem acontecido com vários jogadores, né? Mesma coisa aconteceu com quem? Com o Gerson. Era um cara aclamado no Flamengo, conhecido como Coringa, a torcida amava, a diretoria do clube gostava dele. Fez o quê? Ouviu aquele pai dele, que é meio doido, que é o pior empresário que ele podia ter. Fez o quê? Renovou o contrato com o Flamengo, fez o Flamengo acreditar, aumentou o salário. O Flamengo, que tinha uma multa do Gerson de 200 milhões, acreditando nas mentiras do pai do Gerson, diminuiu a multa para 25 milhões. Agora, detalhe, antes o Zenit já tinha vindo atrás de comprar o Gerson, e como a multa era muito alta, o Zenit tinha desistido. Aí o pai do Gerson, junto com o Gerson, mas principalmente o pai do Gerson, que é malandro, fez o quê? Foi lá, reclamou que o Gerson estava ganhando pouco, que o Gerson merecia mais, que o Gerson era um cara que tinha muito nome dentro do time, era o capitão do time, enfim. Fez o quê? Foi lá, pegou o Gerson, renovou o contrato do Gerson, e pouco tempo depois, poucos meses depois, o Gerson fez o quê? Voltou o Zenit, fez a proposta de se eu compro o Gerson e pago a multa. Só que a multa já tinha diminuído no acordo para 25 milhões. O Flamengo ficou tão revoltado, fez o quê? Vendeu o Gerson. Queria porque queria sair, vendeu. O Gerson foi pro Zenit, não fez nada. Se lesionou, ficou apagado, sumiu da seleção. Ficou igual o Gabigol no Cruzeiro. Aí agora o pai dele vem, depois que fez a maior cachorrada para ele sair, vem e diz que ofereceu ele pro Flamengo, mas o Flamengo não deu nem confiança. Se fosse vocês, galera, vocês faziam o quê? Vocês aceitavam um cara que praticamente traiu o Flamengo, mesmo tendo uma história grandiosa dentro do clube, mas ele traiu o Flamengo. Pra mim, ele não teve ética como jogador, só pensou no dinheiro, que é o que acontece com a maioria desses caras. Só pensou no dinheiro, foi para um clube da Rússia que não tinha nome, que não participava de liga nenhuma, porque está sancionado por causa de negócio de guerra, né? Sumiu. Aí agora o Cruzeiro vai pagar uma nota para poder trazer de lá, porque o Zenit disse que não vem por menos de 40 milhões. E aí? Então, essa história de manter jogador que não quer ficar, mas que sabe que o Flamengo é o maior time do Brasil, é o maior clube do Brasil, né? O time é o maior clube do Brasil, tem tudo para aparecer. O Flamengo tá ali sempre nas cabeças. Aí faz o que? Fica querendo ir embora porque não tá tendo chance. Só que no Flamengo é um time cheio de estrelas. Se você não jogar o suficiente, você não se mantém no Flamengo. E ali o Everton Cebolinha compete nada mais, nada menos do que com o Samuel Lino. Tá entendendo? Que é um jogador da confiança do Felipe Luiz, que custou a contratação até agora mais cara do Flamengo. Tá entendendo? E mesmo assim, nos últimos tempos ele deu uma melhorada porque ele não vinha tão bem, sem contar que ele se lesionou. E aí ele começou a jogar mais um pouquinho, o Felipe Luiz já começou a dar uma condição maior para ele jogar. Só que aí ele fica com essa conversa de que não estava satisfeito nem nada, então o Flamengo está, na minha opinião, com toda razão em querer negociar ele, enquanto ainda pode ganhar algum dinheiro com ele. Mas aí o Flamengo, né, começou na sua busca por novos jogadores, foi lá, entrou numa briga grande com o Internacional, porque o Internacional devia 4 milhões e meio por conta daquela dívida que eles tinham com, esqueci agora o nome do jogador, que foi pro Flamengo, né? Que foi pro Internacional, aliás, perdão, foi pro Internacional. Aí o Cruzeiro entrou na briga também, que foi pelo zagueiro Vitão. O Flamengo queria contratar o Vitão, mas tinha a dívida do jogador, que daqui a pouco eu vou lembrar e eu falo para vocês. E o Cruzeiro chegou a oferecer mais, né? Mas como o Flamengo tinha essa dívida e o Internacional tinha a chance de abater essa dívida e ainda ganhar alguns milhões de euros, então o Flamengo foi lá e ganhou a batalha, né? Saiu por aproximadamente 10 milhões de euros, né? E o Flamengo acabou ganhando a guerra,
Tem ali a batalha pela compra do zagueiro Vitão. E agora nós temos a primeira contratação, vai ser apresentada, se eu não me engano, agora dia 12. O Vitão vai ser apresentado como zagueiro do Flamengo. Agora o Flamengo está na batalha por um atacante para disputar ali com o Pedro, porque quando o Flamengo perdeu o Pedro, por lesão, o Flamengo sofreu muito, estava tendo que encaixar jogador que não é da posição, todo mundo sabe disso, que era o Bruno Henrique. Uma hora tentava colocar ali o Plata e não estava dando certo, porque não é a posição dos jogadores, naquela posição. Findou que o Flamengo sofreu muito, então agora o Flamengo quer um jogador com características diferentes da do Pedro, quer um atacante com mais profundidade, um atacante que tenha mais velocidade. O Pedro é um atacante muito centrado ali, muito, né, que faz muito pivô, mas não é muito veloz. Né? O Pedro é um atacante mais de área, é o famoso centroavante de área, é um centroavante de área. E então, galera, findou que o Flamengo entrou numa batalha grande e o Flamengo fez uma proposta para o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Só que o Cruzeiro, sabendo que o Flamengo tem dinheiro e que o Caio Jorge é muito importante para o Cruzeiro, foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado e também, se eu não me engano, foi o artilheiro da Copa do Brasil. O Cruzeiro nada não meteu a bagatela de 50 milhões de euros. Tem noção do que é isso, galera? No total ia ficar por 300 e poucos milhões de reais. É muito, muito, muito caro. O Flamengo mesmo assim ainda foi lá, fez várias propostas para o Cruzeiro e ainda deu um valor muito, muito absurdo para o mercado brasileiro. Chegou a 32 milhões de euros. 32 milhões de euros, galera, é muito dinheiro, que é 200 milhões de reais. Então isso significa, galera, que o Flamengo fez tudo que podia para negociar o Caio Jorge, mas o Cruzeiro, não querendo fortalecer o Flamengo, se negocia a vender e foi aquela coisa toda. E chegou agora, né, nos últimos 2 dias, a notícia que até o próprio Felipe Luiz chegou a conversar com o Caio Jorge pessoalmente e falou que podia até ajudar ele a voltar para a seleção brasileira, né, porque o Caio Jorge também se lesionou. Mas mesmo assim, galera, diga aí o que você pensa. Vale 32 milhões de euros um jogador como o Caio Jorge, mesmo tendo 21 anos, mesmo sendo um bom atacante, mesmo sendo um bom centroavante, você daria 32 milhões de euros no Caio Jorge? Eu acho que não vale. Com esse valor, o Flamengo pode ir no mercado lá fora, porque os times brasileiros estão fazendo dureza para vender jogadores para o Flamengo, né? A prova disso é que não foi só o Caio Jorge que endureceram para não vender para o Flamengo, endureceram a venda do Vitão. O Flamengo foi atrás de um goleiro que também o Flamengo está atrás, foi lá, tentou negociar o Gabriel Brazão com o Santos também não quis vender, e o próprio Gabriel Brazão disse que ainda não quer sair do Santos. Enfim, tá difícil para o nosso Mengão contratar jogadores no Brasil. Então, galera, o Flamengo está no mercado. O Flamengo chegou a falar com o Marcos Leonardo do Al Hilal também, mas o Marcos Leonardo, há um tempo atrás, o Flamengo falou com ele e ele falou que se fosse para voltar ao Brasil, o interesse dele era voltar pelo São Paulo. Então, mediante essa conversa dele, o Flamengo findou que o Flamengo botou, né, uma espécie de fina conversa com esse jogador e não quis comprar ele, porque para o Flamengo ele ainda não tem as características que o Flamengo quer em um centroavante. Então, galera, vamos torcer para que o Flamengo consiga comprar um centroavante de qualidade, um goleiro bom, né? O Felipe Luiz mais o Boto foram para Portugal, já estavam lá em Portugal de férias e eles foram lá analisar um goleiro português, né, do Gil Vicente, que é um clube português. Então, de agora em diante eu vou voltar a passar as notícias para vocês, enquanto a gente não tem os react. Acredito que agora, dia 12, o Flamengo já volta a treinar. O confronto de Flamengo e Corinthians, que ia acontecer agora dia 24 de janeiro, parece que foi adiado pela FIFA. Uma coisa assim. Então a gente está aguardando quando que esse jogo vai acontecer. Mas o Campeonato Carioca já começa agora, domingo, né? O Flamengo já vai, se não me engano, vai enfrentar a Portuguesa. Então, galera, fique atento. A gente vai reagir aqui os jogos do Flamengo. Eu acredito que quem vai começar o Campeonato Carioca, como sempre, será os garotos do Sub-20. Então, não perca as notícias. Você que não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever. Acione o sininho da notificação. Deixa seu like, comenta bastante, porque esse ano a gente vai ter muita novidade no canal. Tá bom? Um abraço para você.
Que Deus abençoe seu 2026 e seja um ano próspero para você. Beba bastante água, cuide da sua saúde, né? Porque infelizmente a gente sabe que a saúde, né, é algo que não pode ser negociado. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Um abraço rubro-negro. Não deixe de comentar. Você que não é rubro-negro, se inscreve também pra gente manter a resenha aqui, beleza? Deus abençoe.